Olá, eu sou Bianca Freire Medeiros, coordenadora do Urban Data Brasil, vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole, e este é o terceiro episódio da série Na Cozinha da Pesquisa. Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a popularização do conhecimento científico compreende iniciativas de comunicação e divulgação de resultados científicos e tecnológicos para além das instituições acadêmicas onde foram produzidos. Com linguagem apropriada ao entendimento por parte do público leigo, a intenção é fazer chegar ao maior número possível de interessados e interessadas as informações que, em geral, publicamos em periódicos de circulação restrita e, sobretudo, para avaliação dos pares. Esse desafio de disseminação do conhecimento científico talvez seja tão velho quanto a própria ciência moderna, ou pelo menos desde o fim dos anos 1970 e início dos anos 80, quando se dá a expansão mais acentuada do jornalismo científico. Mas um ponto de inflexão importante aconteceu em 2020. Para além das muitas alterações e rupturas ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, que já foram amplamente mapeadas e analisadas, chama a atenção o protagonismo assumido pelas universidades e centros de pesquisa, não só como produtores de conhecimento, mas também como mediadores, legítimos em uma sociedade de compartilhamento, globalizada e em rede. Um grande número de acadêmicas e acadêmicos passaram a frequentar com regularidade as páginas e os noticiários dos principais jornais impressos e digitais, rádios e telejornais de grande circulação. Uma longa lista de termos, conceitos e métodos próprios ao léxico da pesquisa, aí curva exponencial, amostragem, teste duplo cego, foram, graças a elas e a eles, incorporados ao vocabulário cotidiano. Hoje a série especial Na Cozinha da Pesquisa, uma parceria do Centro de Estudos da Metrópole e do Urbanidades, recebe 3 pesquisadoras incríveis, que representam 3 iniciativas institucionais exemplares dessa vontade de diálogo entre universidade e sociedade civil. Peço agora a cada uma que se apresente e traga as linhas gerais de seus projetos. Olá a todas, todos e todes, eu sou Daniela Mânica, eu sou antropóloga e pesquisadora no LabJOR, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Eu, junto com Soraya Fleischer, que é professora de antropologia na UNB, eu coordeno o podcast Mundaréu, um podcast de antropologia que existe desde 2019. A gente finalizou a nossa 3ª temporada agora em 2022 e temos trabalhado nessa frente de divulgação em áudio dos resultados de pesquisa em antropologia. A gente é parte da Rádio Queri Queri, que é uma rede de podcasts em antropologia também. O endereço é radioqueriqueri.org. Junta várias iniciativas de vários lugares do Brasil, vários tipos de pesquisadores, de graduandos, professores, que têm trabalhado nessa proposta de fazer podcast e fazer divulgação científica em áudio da antropologia. Olá a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês no Urbanidades, um podcast que eu já acompanho, um trabalho incrível, especialmente estar aqui para conversar com Daniela, Márcia também nesse episódio. Eu sou Luana Mota, sou professora do Departamento de Sociologia da UFSCar, atualmente eu coordeno na Margem, que é o Núcleo de Pesquisas Urbanas. Na Margem tem uma série de atividades também, de pesquisa, de ensino e de extensão. Uma delas é um programa de rádio que a gente já tem há quase 8 anos, mas hoje eu vim um pouco para falar da minha experiência como editora, atualmente editora responsável do blog da Sociedade Brasileira de Sociologia, o blog da SBS. É uma iniciativa, na verdade, que o blog integra os esforços e iniciativas do Comitê de Mídia da SBS, do qual eu também faço parte, junto com Luiz Gustavo Cunha, professor da UFSC, Lorena Fleury, professora da URGS, Mariana Chaguri, da Unicamp, e Breila Zanon, que é doutora em Sociologia, e o nosso apoio técnico executivo. Então, a gente vai conversar um pouco mais do blog hoje, mas ele integra um conjunto de iniciativas da SBS que tem esse esforço de comunicar, de conversar, tanto entre nós, cientistas sociais, sociólogos, mas também sair dessa nossa bolha, se assim a gente puder dizer. Então, as nossas iniciativas no Comitê de Mídia da SBS tem, por exemplo, as aulas abertas. A gente teve 2 séries já metodológicas, tem também o SBS Convida, e o blog é uma delas, e a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso
Prazer estar com vocês aqui. Olá, um prazer enorme estar aqui, Bianca, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com Luana, com Daniela. Bem, eu sou Márcia Lima, sou professora do Departamento de Sociologia da USP e pesquisadora do SEBRAP, onde eu coordeno o Núcleo Afro, que é o Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial. O Afro, um dos núcleos, do SEBRAP, e foi criado em novembro de 2019, e desde então a gente tem se esforçado bastante nesse investimento na divulgação científica e a gente tem colhido ótimos resultados nas formas de divulgação da nossa pesquisa e das coisas que acontecem no Afro. Vou falar um pouco de como a gente pensou essa estratégia e falar também na nossa parceria com o jornal Nexo Políticas Públicas, que tem sido fundamental como um espaço de divulgação. Ótimo, muito obrigada. Então a gente vê aqui, hoje a gente tem uma variedade enorme de frentes possíveis de atuação, então os podcasts de fato se popularizaram enormemente, e isso aí tem muito a ver com o contexto da pandemia, mas há essas iniciativas mais antigas, como o próprio blog, que já é uma ferramenta em termos de redes sociais, e esse tipo de ferramenta de comunicação já é uma coisa bastante estabelecida. Isso de que falava a Márcia agora há pouco, que é a própria conexão com jornais, no seu modelo mais... Ainda que o Nexo seja uma plataforma digital, tem um certo modelo aí que acompanha isso que a gente está acostumado com a mídia impressa de mais longa data. Mas, de todo modo, talvez persista em qualquer uma dessas frentes esse desafio de como é que a gente converte isso que foi feito a princípio para circular entre pares, ou seja, entre pessoas que dominam o mesmo vocabulário que a gente, como é que a gente faz para que isso seja passível de comunicação, passível de entendimento para um público leigo. Seria bem legal se vocês pudessem compartilhar essas estratégias que vocês têm acompanhado e um pouco desses esforços que vocês têm feito nessas frentes nas quais vocês atuam. Eu acho que você fala do desafio, de pegar um texto acadêmico e transformá-lo para um público mais leigo. Isso é um caminho interessante, possível. Normalmente a gente pensa por esse processo, mas muitas das vezes a gente tem feito o contrário. No desenvolver da pesquisa, escreve textos curtos e depois transforma esses textos em textos mais acadêmicos. São dois caminhos possíveis de tentar construir isso. Eu acho que é um exercício diferente para a gente. Acho que isso é a primeira coisa. Tem um certo desafio fazer esse processo e sair de uma certa zona de conforto dessa escrita mais longa, mais acadêmica. Então, acho que isso é um ponto crucial, da gente tentar se desafiar nesse processo e colocar isso num trabalho coletivo. Eu acho também que as mudanças nas formas de comunicação nos obrigaram a criar essa forma de comunicação. Na pandemia, foi como você falou, Bianca, eu acho que teve um processo muito importante de mudar as formas de comunicação. A ausência do presencial impulsionou muito essas outras formas. E eu acho que isso também, mais recentemente, acirrou a necessidade dessa comunicação. E é curioso o fato de que, se a gente pensa na situação da pandemia e de lá para cá, esse certo descrédito do conhecimento científico, vindo do próprio governo, às vezes, e de outros lugares, acabou também nos motivando a criar uma forma dessa comunicação, eu acho. E eu queria reforçar e partir disso. Eu acho que é um desafio que está posto, eu acho que a gente sempre pensou, na introdução que a Bianca fez também, a gente sempre problematizou como comunicar o que a gente produz, mas acho que, mais recentemente, a gente tem vivido um contexto em que a gente tem sido convocado de modo mais urgente ou, de alguma maneira, a gente tem sido indagado de um modo, do ponto de vista político, mais contundente, de um modo mais urgente, a se colocar, a apresentar o nosso trabalho, posicionar o nosso trabalho também no debate público, mas também posicionar o nosso trabalho no sentido de mostrar o que a gente faz, e é um contexto que tem exigido da gente também mostrar que o que a gente faz importa, como Márcia disse, com todo esse momento, esse cenário em que coloca em xeque a ciência, a universidade, a academia, a universidade pública. Então, esse momento é um momento específico. Acho que queria partir disso. Pensando na nossa experiência do blog, o primeiro desafio quando a gente foi construir e reorganizar as colunas do blog, que é um formato, como a Bianca já disse, mais antigo, que a gente já usa há mais tempo, pensando o que a gente quer fazer. A gente quer dar mais visibilidade entre nós, sociólogos, cientistas sociais, do que a gente faz. Então, que as pessoas possam conhecer o que um colega, estou em São Carlos, o que um colega na Paraíba está fazendo,
ou que a gente quer posicionar que a gente, enquanto sociólogos, possamos contribuir para debates públicos, questões que se colocam, problemas públicos que se colocam. E eu acho que essa discussão, quando a gente foi, o que a gente quer, e aí a gente mostrou, por exemplo, foi que a gente tem colunas, a gente tem uma coluna, que é a Panorama SBS, em que a nossa ideia é a gente falar de primeiros resultados de pesquisa, é uma coluna mais livre, nesse sentido do que pode aparecer. Você foi numa banca e você quer apresentar um resumo, uma espécie de resenha daquela crítica da tese que você foi como avaliador. Essas questões, esse tipo, é muito variado, não são resenhas propriamente, mas é um espaço que pode ser interessante. E aí, sim, talvez um pouco mais voltado para nós, sociólogos. Mas não, a gente sabe que não somos só nós que acessamos essa coluna. Então, também é uma forma da gente criar, produzir divulgação, mas que não fica restrita aos sociólogos. E, por outro lado, a gente tem a outra coluna, que é o SBS Discute, e aí sim a gente tenta, com temas específicos, dar conta de debates, de questões políticas e contribuir para o debate. Uma questão simplesmente se posicionar, mas contribuir com elementos a partir do nosso lugar para esses debates. E é um desafio todo o tempo, que a gente se vê todo o tempo conversando com as pessoas que submetem seus textos, do tom, do tamanho, da linguagem, que imagens usar, da quantidade de referências. Então, eu acho que isso é um desafio, mas eu acho que é um desafio que não só no sentido, como Márcia disse, a gente sempre pensa numa direção como transformar o que a gente produz numa outra linguagem, mas eu acho que esse exercício de escrever numa outra linguagem faz com que a gente produza conhecimento científico, no fazer pesquisa mesmo, de um modo mais interessante, mais complexo, com mais camadas a serem incorporadas. Certamente mais exigido do ponto de vista criativo. E aí talvez, e aí já puxando também a sardinha para o próprio Urbanidade, como veículo de divulgação científica, adquire uma outra superfície quando a gente fala desse modo outro de comunicar, que é esse verbal oral, que os podcasts acionam. E aí eu acho que seria bem legal ouvir Daniela a respeito da explosão, né, dos podcasts também como rede. Então, se Daniela puder falar muito um pouquinho. Muito bom ouvir Márcia e Luana, e achei muito legal essa composição múltipla de iniciativas distintas, porque acho que tem espaço para todas e todas são muito necessárias. Eu acho que esse senso de urgência no diálogo com o mundo fora da universidade, que a Márcia referiu e Luana também, ele também apareceu para nós. Apareceu muito em função do que a gente tem vivido nos últimos anos. Eu acho que muito da crise que a gente tem vivido nesses últimos 4 anos, sobretudo 6 anos, tem muito a ver com temas ligados às ciências sociais, seja gênero, seja raça, seja classe, capitalismo, o medo do comunismo, enfim, são temas nossos que estão em jogo, e acho que a gente ficou muito mobilizada também aqui para entrar nessa conversa. As iniciativas de divulgação científica em podcast já existem há bem mais tempo nas ciências biológicas e nas ciências exatas. A gente tem aqui, por exemplo, no LabJOR, o podcast Oxigênio, que produz episódios desde 2015. Então foi muito antes, inclusive, da própria pandemia. Eu acho que as ciências sociais demoraram um pouco, e fazendo um meia-culpa também, para valorizar as iniciativas de divulgação científica. Tanto que só agora as associações estão abrindo editais, abrindo prêmios, abrindo espaço para grupos de trabalho, seminários temáticos, mesas redondas que discutam, de fato, num coletivo, essas iniciativas de comunicação. Então, em parte, eu acho que essa falta de conversa é um pouco nossa culpa, por valorizar muito mais esse formato de trabalho acadêmico, a produção de livros, a produção de artigos, e fazer com que isso seja mais importante, essa conversa interna, do que a comunicação desses resultados para outras pessoas que estão fora do campo. E eu acho que esse movimento de começar a falar para fora, eu concordo com Luana e Márcia, de que ele traz muita criatividade para dentro da própria produção científica, ele volta, de certa forma, para aquilo que a gente pode fazer e volta melhor, porque eu acho que a gente precisa disputar os sentidos de ciência, mas a gente também precisa disputar dentro da nossa própria ciência social, né, nas suas diferentes áreas, recortes de pesquisa que façam mais sentido localmente, né, que sejam mais comprometidos com os nossos problemas no Brasil. E acho que quando a gente faz esse movimento de
de buscar ser ouvido fora, isso implica necessariamente uma mudança na linguagem, na forma de falar, na forma de expressar as nossas pesquisas, não é a mesma coisa que um artigo, que um livro. Isso faz com que a gente acabe redescobrindo outras entradas e outras conexões para a pesquisa que são muito mais interessantes também. Então eu aposto muito nesse movimento, eu acho que ele é muito positivo. Só um comentário, eu acho também, né, nessa linha do que a gente está falando, isso tem mudado também o interesse pelas próprias ciências sociais dos mais jovens, pessoas que vão buscar ciências sociais, querem saber um pouco mais do que é esse conhecimento. Eu acho que isso também contribui um pouco para a dinâmica de quem se envolve com o tema, de quem decide ser cientista social. Acho que isso deve contribuir bastante também. Você quer falar um pouco mais, Márcia, sobre isso? Porque é muito interessante. Tem uma criação também aí, ou pelo menos uma modificação dessas hierarquias, que é bem interessante. Muitas vezes a gente se vê confrontado, eu tenho certeza que, apesar de Luana e Daniela serem mais jovens do que Márcia e eu, do quanto a gente se vê completamente desafiadas pelo conhecimento que os estudantes, as estudantes detêm desse tipo de linguagem, que sai muito à frente de nós. Então, isso também, eu estou pensando aqui muito campo tão amplo de possibilidades de comunicação, talvez a gente esteja pouco habilitados e a gente, indo na direção do que dizia a Daniela, desse um pouco de meia-culpa, a gente também não prepara tão bem nossos estudantes. Eles vão correndo em paralelo a isso, fazem coisas incríveis. Concordo, a Bianca falou, talvez o ano dela seja um pouco mais nova, mas assim, todo o tempo, eu já tive essa conversa com Bianca, sou indagada, meus estudantes perguntam, desde outros formatos que a gente pode usar para discutir determinados temas, até temas que não estão nos cursos que eu dou. Então, esse choque, essa diferença de gerações também estou vivendo já com os meus estudantes. E aí fiquei pensando isso, assim, queria só uma outra dimensão disso que Bianca falou, não sei se vou sair um pouco. É claro, evidentemente, a gente não está habilitado, porque a gente não tem essa bagagem, os estudantes vão trazendo, vão questionando, a gente vai incorporando. Eu acho que a gente tem muitas experiências nesse sentido. Por que a gente não faz TikTok? Por que não cria um Instagram? Por que não posta desse jeito em vez de outro jeito? Porque assim gera mais engajamento? Enfim, uma série de coisas que eu, por exemplo, não domino. Mas fiquei pensando também, a Daniela falou que as ciências sociais ficaram um pouco para trás nesse processo, e fico pensando numa dimensão. Eu acho que tem uma dimensão da gente se pensar comunicando de outras formas, e acho que também tem uma dimensão objetiva. Fico pensando, a gente tem o blog, a gente recebe os textos, a gente tem que dar o parecer, tem esse esforço da gente ir adequando para essa linguagem, para o que é o objetivo, a proposta de cada uma das colunas, a depender. Mas se a gente não tiver um apoio técnico como a gente tem, falando de coisa material mesmo, assim a gente ter um estúdio, ter um lugar para gravar, ter gente que consiga fazer, que saiba fazer, ou que saiba orientar, acho que também essa é uma dimensão importante que a gente não pode ignorar. Em que sentido? A gente precisa pensar outras formas de comunicar o que a gente faz nessa via de mão dupla, como a gente disse, e a gente precisa pensar em se estruturar também enquanto universidade para a gente conseguir fazer isso. Eu acho isso uma dimensão super importante, porque quando você tem um técnico, quando você pode, que seja, né, assim, uma coisa super tem funcionado em outras experiências que eu tenho tido, um workshop, uma consultoria para a formação daquela equipe que está fazendo aquilo, isso faz toda a diferença e viabiliza. Então, eu sei que a gente não está falando só em termos práticos, mas acho que é importante a gente trazer essa dimensão. Por exemplo, o blog, eu seria incapaz de postar e fazer do jeito que ele aparece lá, se não fosse a Breila Zanon. Ela posta, ela escolhe as fotos, ela escolhe a ordem, ela fala, faz assim, não faz assim, vamos fazer de um jeito, de outro jeito, ela sabe fazer isso. Acho importante a gente pensar nesse esforço também e uma infraestrutura do ponto de vista operacional que é importante para fazer isso. Eu acho que vai justamente na direção dessa dimensão formativa de tudo isso que a gente está falando. Então, assim, a gente tem estudantes engajados, você está falando dos profissionais que nos dão esse suporte, que atuam de uma maneira mais especializada, mas a gente também, quando envolve os estudantes, está criando toda uma outra rede de saber. E que vai passar, eu vejo pelo menos, poucas vezes passa pela sala de aula. Vai acontecer muito nos projetos de extensão. Márcia, assim, projetos e iniciativas como é o Afro, que é uma coisa que está uma rede de pesquisa que não está ligada a essas, não só ligada, né, mas constrangida por essas demandas que são muito limitadas do modelo, né, da sala de aula, como a gente conhece, como o currículo que a gente conhece. E eu acho interessante o diferencial que esses alunos, por exemplo, que você está formando no Urbandata, né, Bianca, como que eles envolvidos com esse processo, eles têm um diferencial
para trabalho, para possibilidades mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso também. A carreira acadêmica é uma das possibilidades, e uma possibilidade muito interessante, como outras também. Então, eu acho que abre muita perspectiva, viabiliza muito, né? Acho que envolve mais os alunos nesse aprendizado que fazemos para poder comunicar, para poder produzir, né, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é fundamental. Agora, tem outro aspecto que eu acho que diferencia o Afro um pouco. Embora o SEBRAP seja um espaço muito acadêmico, de muita produção acadêmica importantíssima desse país, a gente tem trabalhado muito com apoios, financiamentos que colocam essa questão da comunicação em outro patamar de avaliação e de importância. Então, isso também nos desafiou muito, que era sempre uma coisa, conseguir financiamento para pesquisa acadêmica, mas ter um produto que não seja somente um produto acadêmico. Isso foi colocado para a gente como um desafio mesmo do próprio desenho do Afro. Isso tem sido muito importante para a gente. Nisso que eu estava pensando, Márcia, quando eu falei de como que a coisa volta para a gente. Porque quando a gente tem essa exigência de tornar mais público, de fazer um site, ou de fazer um podcast, ou fazer um encarte, um blog, isso vai redefinindo um pouco os produtos que nós produzimos das nossas pesquisas. E eu acho que é uma das coisas importantes que a divulgação científica traz para os próprios resultados de pesquisa nas ciências sociais. Que, além disso, a gente tem atualmente a curricularização da extensão, que também vai possibilitar que esse tipo de trabalho bastante exaustivo, demandante, cansativo, seja valorizado no currículo dos estudantes. Então, que eles tenham também mais motivação para participar desses projetos. E, além disso, acho que a gente, para além de pensar a divulgação científica como extensão, a gente deveria, na minha opinião, pensar na divulgação científica como pesquisa, que é o que a gente faz aqui no LabJOR. Formação em pós-graduação para a divulgação científica, também fazer críticas, estudos, pesquisas sobre essas iniciativas. Isso acho que também é uma frente que se abre, e acho que é nesse lugar que talvez eu poderia comentar um pouco essa questão das redes sociais digitais, nesse lugar da pesquisa, né, sobre divulgação científica, porque acho que pelo menos a minha formação, acho que é um pouco posterior à de vocês, mas também não é tão recente, a visão que a gente tinha sobre as redes sociais digitais era muito crítica, muito focada nos problemas de autonomia, de privacidade, de circulação de dados que existem nessas diferentes plataformas que hoje são usadas amplamente, né, nas redes sociais digitais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, né, que acabou ficando a principal veículo para podcasts, YouTube, são todos empresas. Parte do que a gente faz nas ciências sociais é ver os problemas do funcionamento desse capitalismo de informação. São vários. Então, eu acho que isso explica um pouco o nosso atraso na entrada nessa conversa e a nossa dificuldade também de achar que essas linguagens valem a pena. A gente fica assim, poxa, mas então a gente vai colocar os estudantes para ficar lá postando todo dia, engajando, curtindo, comentando com os ouvintes, que é o que vai fazer com que cresçam e ganhem escala. É um dilema ético, inclusive, para a gente. Acho que é um dos problemas que existem, mas eu não vejo muito hoje, depois de vários anos me recusando a entrar no Facebook, não tendo conta e ficando fora. Depois de 2013, eu já comecei a achar que não adianta, assim, essa é uma guerra perdida, a gente tem que ocupar os espaços criticamente, provocando a discussão sobre a produção de autonomia tecnológica, de respeito aos nossos dados, ao que a gente produz, para a gente não perder muito material, mas acho que a gente não pode mais ficar naquele lugar de achar que dá para ficar fora. A gente tem que estar em todos os espaços de discussão, de debate público possíveis, né? TikTok eu ainda não consigo, confesso, mas é preconceito. Eu tentei, eu acho que é uma questão de... É preconceito e falta de tempo, devo dizer. Mas é isso, acho que as minhas alunas já falaram, não, tem muita coisa legal no TikTok, mas tem uma coisa também de saúde mental, de não querer gastar muito tempo com isso. Então, enfim, acho que é um dilema, não tenho muita solução do que fazer, mas eu acho que tem que saber que as coisas também estão sendo discutidas e decididas ali. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas,
textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Foi super interessante você trazer um contexto mais amplo, né, da nossa crítica, como a gente está tão sempre treinado para isso, né, para ter esse olhar crítico sobre os contextos e desconfiar dessas instituições. Mas tem talvez também uma dicotomia anterior a essa, que é sempre a ideia do que aquilo que é mais acessível é de menos qualidade. Então, assim, se eu tornar esse argumento aqui muito simples no sentido de acessível, compreensível a muitas pessoas, ele perde o seu encanto como conhecimento científico e pouco acessível, devotado a pouco. E isso a gente vê muito, certamente tem um recorte geracional nisso, mas eu acho que ainda persiste bastante essa ideia de que se eu tornar a coisa popular é sinônimo, popularização é sinônimo de perda de qualidade. Não, com certeza. É uma resistência a uma linguagem justamente porque torna acessível, né? Eu acho que a resistência tem a ver com isso que você falou. Tornar acessível perde a distinção dessa forma de conhecimento. É uma leitura bastante complicada, mas muito presente ainda. Também acho que tem um recorte geracional, mas é uma resistência institucional. A gente pode ver que agora as associações, BS, Ampox, agora criou um prêmio de divulgação científica, está no 2º ou 3º ano. Essas associações mais antigas agora que estão começando também a incluir esses instrumentos de comunicação. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, a gente começou falando da importância de sair de um texto acadêmico e produzir um texto que todo mundo se comunique. Eu ainda falei, não, a gente faz o contrário. Na minha experiência com o Nexo, Políticas Públicas, o mais interessante é que são vários formatos. Você tem o formato da coluna, né, do texto, você tem o vídeo, você tem uma linha do tempo sobre um determinado fenômeno, uma política, você tem pergunte ao pesquisador, coisas que a ciência já respondeu sobre. São alguns desses formatos possíveis. Eu acho isso muito interessante, sabe? Que é um desafio também dos diferentes formatos. Eu acho que isso... E é muito legal produzir todos eles, assim. Bem legal. Isso casa um pouco com o que vocês fazem, né, Luana, também no blog. Não só no blog, porque a SBS também agora tem canal no YouTube, então a ideia é que a gente faça, né, a gente também tem formatos, né, também, uma conjugação do blog com o canal. E tava ouvindo Márcia falar, né, e eu acho que isso que a Bianca falou, de uma dicotomia e dessa ideia, e a Daniela usou a palavra, né, esse preconceito de que se a gente tornar mais acessível, ele tá pior. Que aí tem a ver com o que a Márcia disse da distinção. A gente acaba com a distinção. E acho que tem uma dimensão também isso. A gente foi treinado de um determinado jeito e a gente tem essa dimensão da distinção. E aí a gente também é isso, a gente precisa descobrir ferramentas de como fazer. Isso é desafiador, é interessante, mas como a Daniela falou, demanda muito trabalho. Não é... eu vou falar de um outro jeito. Eu vou falar de um outro jeito, sem, no sentido que a Bianca falou, simplificar, no sentido de perder o que é o mais, eu acho que é o mais interessante, que é o que a gente, nosso lugar de fala, nesse sentido, do lugar dos instrumentos que a gente tem do campo sociológico, do campo antropológico, dali que a gente pode contribuir, mas que a gente fale de uma forma que faça sentido para outras pessoas que não são desse campo, mas isso é muito difícil, sobretudo para quem não foi treinado. Então tem um movimento de sair de uma inércia, de fazer de um jeito, que eu acho que é super importante, super interessante. Então, e no blog, a gente teve muito essa experiência de algumas pessoas... Assim, tem de tudo, né? Tem pessoas que já estão mais familiarizadas com publicar, assim, nesse formato de texto mais curto. E a gente teve experiências que chegava pra gente um artigo, era um artigo em tamanho, em forma, e a divisão por seções, e a quantidade de citações, etc. A gente já teve outras pessoas que falaram, eu acho a ideia ótima quando recebe o convite para escrever sobre um tema específico. Mas eu não sei como fazer. E daí a gente se engaja nessa conversa, que é uma conversa sempre pra gente também reflexiva, né? Eu também acho que entendo e me relaciono com esses desafios, quando sou chamada para falar num programa de rádio, para escrever para um jornal, para falar em outros formatos. Esse processo todo de pensar e construir junto e encontrar formas foi também me formando. Então, acho que Márcia e Daniela falaram, né? Toma tempo, mas é uma energia também de você fazer uma coisa para a qual você não foi inicialmente formado. Como é que é essa conversa, Luana? Como é que você convence?
Porque eu acho que um pouco de quem está ouvindo a gente também saber se essa conversa de convencimento passa por que argumento. Como a gente faz para dizer, assegurar para alguém, um colega, que existe a possibilidade, sim, de fazer uma divulgação do conhecimento, fazer uma popularização, uma democratização daquilo que é produzido na universidade sem perder qualidade. A gente não teve muitas experiências, eu estou pensando aqui, talvez uma que se aproximasse, assim, no sentido da pessoa falar assim, não quero escrever nesse formato, assim, que a pessoa tenha sido um pouco mais resistente. Mas, em geral, nosso esforço da primeira abordagem de pensar, inclusive, e discutir e apresentar a ideia como um esforço da gente comunicar o que a gente faz de outras formas, e é um esforço da SBS. Acho que Márcio falou isso, é muito recente. Essas premiações, esse olhar, essa atenção das associações como a SBS, Unbox, tem os prêmios de divulgação científica, de extensão, mais recentemente. Então, é isso, né? Uma primeira, chamar atenção para isso, para que é um esforço que a gente tem tentado fazer, que é um esforço relativamente recente. E aí, no processo da edição do texto, e aí a gente procura ter uma conversa franca, no sentido de, olha, o formato não é esse, vamos tentar pensar e juntos como a gente pode dizer isso, que é, em geral, muito interessante, as coisas que a gente acessa, os textos, né, que a gente recebe, mas que às vezes não comunica. E isso também é um exercício também de estranhamento, porque eu leio, faz sentido para mim, mas daí eu tenho que ler com uma cabeça de que tem que fazer sentido para o público que lê o blog, que pode ser, e aí é isso. Às vezes, inclusive, se você é do campo das ciências sociais, mas se você está numa outra área, por exemplo, eu estou nos estudos, eu estou na sociologia urbana. Às vezes, um outro texto dos estudos de gênero, dependendo da complexidade, é até difícil para eu, que sou das ciências sociais, acessar. Você pensa em estudantes de graduação, né? Eles acessam muitíssimo. Graduação e mestrado tem um perfil, assim, que acessa muitíssimo os textos. Então, também, mesmo que seja para dentro, né, tem certas modulações que precisam ser feitas. E eu aposto muito, e a gente tem apostado muito nesse esforço de uma conversa franca, nesse sentido desses ajustes que precisam ser feitos. O processo tem sido positivo nesse sentido, das pessoas entenderem, as pessoas têm sido abertas, permeáveis a isso, esse esforço. De ir aprendendo também no processo, de como eu disse, né, de fazendo coisas de um modo diferente do que a gente foi formado, treinado para fazer. Então, eu acho que é um processo que é interessante, o processo mesmo, né? O resultado, claro, sempre satisfação ver quando posto um texto lá, mas o resultado é essa coisa de diálogo entre a gente mesmo, né? De como que a gente pode fazer isso. Então, eu procuro fazer desse jeito e tem sido um processo de aprendizado, acho, para todos nós, a cada texto que a gente publica. A experiência do Afro é um trabalho muito de equipe, assim, somos muitas pessoas que escrevem, porque temos muitas pesquisas em andamento e a gente, às vezes, faz uma reunião ou algo assim para definir um pouco os tipos de produtos que nós vamos fazer. E a gente também é muito impactado pelas coisas que estão acontecendo no debate público. Então, agora a gente está querendo fazer algumas coisas sobre questão racial e eleições. Temos datas importantes que a gente também trabalha em torno de datas comemorativas. Tem várias questões assim que também a gente é chamado a pensar. Não publicamos apenas os textos referentes às nossas agendas de pesquisa, mas como especialistas de uma área, a gente é muito convocado a pensar sobre um determinado fato econômico, político, social que esteja acontecendo, e isso também é muito, muito interessante, muito instigante. Isso que Márcia falou, assim, pensar junto, que para mim é um desafio, estando, né, agora nesse momento à frente do blog, que a gente tem essa coluna que a SBS discute, que é uma coisa mais de conjuntura e etc. Queria só colocar para vocês e compartilhar e ver se também com vocês acontece. Márcia falou disso, de que a gente é chamado. É uma coisa também, uma mudança. A temporalidade é outra, né, pra gente falar sobre o tema. É claro que você não vai ter que escrever um artigo de uma semana para outra, mas você tem que falar sobre um tema, né? A questão aparece, o tema aparece, o debate se coloca e essa temporalidade é outra. E isso é um desafio pra gente. Não sei se vocês sentem isso. Às vezes a gente pede texto, um tema que amanhã ninguém vai escrever um texto para amanhã, mas a pessoa fala, eu posso entregar daqui a 4 meses? A gente pensa, não, 4 meses não vai rolar, porque a ideia é que sua pesquisa, seu trabalho é sobre esse tema, então que a gente quer aproveitar esse momento, não perder o time.
Então, como que isso, essa coisa, né, da temporalidade, queria ver se vocês também enfrentam isso e como que é com vocês, na verdade. Tem a urgência, tem o tempo, a dimensão do tempo na urgência, de responder ao que Márcia está dizendo, de uma demanda pública, de uma agenda que é colocada, vamos dizer assim, pelos interlocutores, e tem o tempo em uma outra escala, né, uma outra dimensão, que é do tempo reduzido da coisa em si, de falar mais rápido, de falar em menos tempo, de uma forma mais curta, mais reduzida. Isso às vezes também a gente não lida tão bem. Então a gente fica, às vezes, aflito com o fato de que a gente tem menos caracteres, no caso do texto escrito, como do blog, por exemplo, mas também, assim, uma entrevista que é mais curta, uma coisa que precisa ser menos, exige da gente uma síntese que muitas vezes a gente simplesmente tem dificuldade de lidar. Exato. Por isso é tão bacana, desculpa, mas assim, só, né, que eu acho tão bacana no tipo de, a palavra que tá me vindo é artifício, né, mas artifício tem uma carga moral, assim, ruim, né. As formas também de síntese visual que o Afro tem exercitado, né, Márcia? Vocês têm uma capacidade de comunicação visual muito incrível, assim, tem feito coisas muito legais, né? Sim, nesse ponto a gente faz isso muito no trabalho junto com o Nexo, que eles têm um suporte para isso que é muito interessante. A gente tem investido, vai começar a investir agora também em vídeos curtos, ou seja, a gente vai tentar diversificar também as nossas próprias fontes. Isso assim, né, o Afro separado dessa parceria. A gente agora está querendo investir também num site onde tenha infográficos, tenham esses vídeos, né, animados com dados e tal, é uma coisa que a gente está pensando em fazer. A experiência da Covid foi muito interessante, o trabalho que a gente conseguiu desenvolver, né? A gente fez uns informativos sobre a Covid, e aí eu acho que essa coisa visual era uma preocupação muito grande nossa em saber comunicar. Tem uma questão, principalmente da Covid, que você mobiliza bases muito diferentes, e era uma coisa muito consumida, né? Assim, então a gente tinha essa preocupação nos boletins, a gente pensava muito na forma do gráfico, no texto, e foi muito impactante mesmo o que a gente conseguiu fazer com esses informativos sobre desigualdades raciais e Covid. Foi um dos trabalhos que a gente teve uma enorme repercussão, justamente por esse cuidado e por conseguir sistematizar e pensar essa visualização da comunicação, que eu acho que é fundamental. E é muito difícil fazer, muito difícil mesmo. É verdade, eu concordo, e eu acho muito legal quando a gente chega num formato que está fora do texto, fora daquilo que a gente é formado para fazer, né, o texto acadêmico, e esse formato comunica um gráfico, uma imagem, um meme, conseguir reduzir a pesquisa a um meme de repente, né, o meme circula com uma velocidade, uma intensidade incrível, né, e é uma comunicação. Então, como que as ideias são transmitidas? E vocês estavam falando aí da questão da temporalidade. Eu concordo plenamente. Eu acho que a temporalidade problemática para nós, cientistas sociais, é a temporalidade do jornalismo, que é a comunicação do acontecimento, a comunicação do fato no tempo. Tem uma coisa de ter que ser, né? A gente perde o timing, de repente, né? Tem que ser num momento específico, que a discussão está fervendo ali, para você poder participar dela naquele momento. E a gente sempre valorizou muito o tempo da reflexão, o tempo da escrita, um resultado de análise que tenha amadurecido. Por isso que a gente tem, eu acho, esse conflito com a questão dessas temporalidades diversas que estão em jogo nas comunicações digitais em geral. Então, concordo com tudo isso que vocês falaram. Eu queria só comentar uma coisa que foi falada antes com relação ao torcer o nariz, com relação à divulgação científica, que é verdade, isso a gente sente no mundaréu. Eu acho que isso está mudando, né? A gente está percebendo o quanto essa outra linguagem, por exemplo, do podcast, que é uma linguagem de conversa que não dá para você acelerar, quer dizer, até tem gente que ouve podcast no acelerado, mas não é tão bom, não vai dar tanto prazer, não é um uso feliz da ferramenta. É uma conversa, ela tem ali um tempo específico, ela tem um desenho específico, como vai ter esse episódio aqui, as pessoas vão ouvir em diversas situações distintas. Então, eu acho que para cada ferramenta para cada tipo de produto, de divulgação, tem um tipo de público, de momento e de contexto específico de entrar em contato com essa coisa que está sendo comunicada. E acho que essa concepção crítica a essas formas mais rápidas, mais fulgazes, mais populares de comunicação, elas são herança de uma concepção
elitista, eurocêntrica e colonial do conhecimento científico, que eu acho que a gente precisa questionar e apostar em outras formas, porque qual é o medo de popularizar um conhecimento de ciências sociais, né? Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem o que de fato é ou foi o comunismo, o que é o capitalismo, o que é classe social, o que são as questões de gênero, como as questões de raça formam os nossos problemas sociais no Brasil, isso é tudo tem uma importância muito grande em termos de transformação social. Então, acho que a gente percebeu, eu sou otimista em relação a isso, esse elitismo e outra temporalidade da pesquisa acadêmica, e eu aposto muito que a gente vai conseguir superar, né, essa dificuldade nossa, mas isso depende também da gente ter formação nas ciências sociais, nas graduações, em experimentos com formatos distintos, para que depois a gente consiga encomendar um post, um desenho, um gráfico, alguma coisa, e os cientistas sociais que a gente forma consigam se sentir capacitados para fazer. Isso amplia, inclusive, o mercado de trabalho para ele. Que legal. E aí eu acho que a gente, aproveitando esse tom otimista, Daniela, que a gente agora encerre com uma palavra de convocação. Acho que para quem está nos escutando, de que sim, postem nessa possibilidade de tornar tudo isso que foi investido, que a gente sabe que leva muito tempo, que leva muita reflexão, que demanda muitas horas insones, que é esse trabalho que a gente faz, que é o trabalho acadêmico, mas que ele também possa encontrar uma outra cara, uma outra roupagem mais leve, mais acessível. E aí eu queria ouvir de cada uma palavra nessa direção. Daniela deu um caminho bom, gostoso, otimista pra gente, mas eu acho que a gente tem se dado conta, e como a gente falou, e acho que todos nós falamos disso, é uma via de mão dupla, e assim, eu acho que eu faço pesquisa, penso em método, penso em teoria, de um modo melhor hoje, tendo tido essas experiências de divulgação científica, tendo a oportunidade de conversar com pessoas que não são dessa bolha, mas que leram um texto do blog, que ouviram um programa de rádio em que eu fui e que dialogaram comigo sobre outros termos, a partir de um outro lugar. Então, eu acho que a gente, falando da minha experiência, acho que eu me torno uma cientista social melhor nesse processo, como eu falei também, dialógico, aprendendo, dialogando, o esforço da gente tentar explicar, olha, a ideia é essa, né? Cada vez que eu vejo os convites foram melhorando ao longo do tempo, eu explicava melhor qual que era a ideia, porque a ideia ia amadurecendo e ia ficando mais clara para mim. E eu ia aprendendo nessa conversa também com os colegas como fazer, né? O que fazer, a ideia era essa, mas isso não faz tanto sentido. Então vamos lapidar, vamos aprimorar, né? Vamos abrir mais ou vamos fechar mais. Então eu acho que é esse um processo, né? Não é só simplesmente... Acho que essa é a coisa da via de mão dupla, né? Acho que tem uma dimensão pragmática, como eu falei para vocês, uma dimensão pragmática que a gente está falando da formação dos nossos estudantes, de que o caminho, a carreira acadêmica, ela não é a única, mas é preciso que a gente forme eles em outro sentido. E acho que, inclusive, também na carreira acadêmica, acho que isso é um ganho, né? Acho que comunicar, conseguir falar, brinco com os meus colegas, né, de doutorado, enfim, quero, né, meus ex-colegas de doutorado, a gente falando, até um tempo atrás a gente ouvia falar, não, eu não falo sobre esse assunto, né? Eu só escrevo artigos. Acho que a gente não pode se dar mais ao luxo de falar, não, tem 20 anos que eu estudo violência e conflito urbano e polícia e eu não tenho nada para falar sobre isso quando eu sou chamada a falar. Eu acho que a gente não pode e não deve, e eu acho que volta para a gente fazer umas ciências sociais melhor. Acho que assim, a minha palavra de convocação é um pouco pensar. Eu me sinto muito gratificada, sabe? Assim, eu acho que quando eu vejo um artigo meu ou um pequeno vídeo ou algum desses produtos circulando, né? Uma coisa que a gente fez pro Nexo Políticas Públicas foi o glossário dos termos de relações raciais no Brasil. Aquilo teve um acesso enorme para um público muito diverso, e eu acho que eu me sinto muito gratificada de saber que uma reflexão produzida dentro de uma academia, dentro de uma universidade pública, né, com dinheiro público, no nosso
nosso caso, né, a gente tem parceria com instituições privadas, mas a grande maioria dos pesquisadores do Afro estão ligados à universidade pública. Então, eu acho que é legal ver voltar, sabe? É legal ver as pessoas consumindo isso e que você produziu a partir de uma pesquisa, outros objetivos, e que você está chegando a essas pessoas e você está levando um pouco desse conhecimento. Eu me sinto muito gratificada de poder ver meu trabalho circulando assim, sabe? Então, eu queria aproveitar que essa série aqui chama Na Cozinha da Pesquisa, para terminar com um convite para vocês lerem ou ouvirem o capítulo que a gente escreveu sobre o podcast Mundaréu, que coincidentemente chama Cozinhando Histórias de Pesquisa. E a gente usou bastante essa imagem, né, do cozinhar para descrever o que a gente faz no Mundaréu para divulgar uma pesquisa em antropologia, né? Quais são os ingredientes aí dessa receita? A gente publicou esse ano no livro que chama No Ar Antropologia, Histórias em Podcast. É um livro que está disponível em e-book pelo selo Aba Publicações. E lá no site do Mundaréu a gente também publicou em versão de podcast, de áudio. Pode ser ouvido, está no feed do Mundaréu também. Então, para mostrar um pouco como que a gente pode falar de pesquisa, claro, de uma forma diferente, não é a mesma do artigo, não é a mesma do livro, mas a gente também produz uma forma bastante legal de conhecimento sobre a pesquisa com esse experimento de conversa que a gente fez aqui hoje, né, no Urbanidade. Então fica esse convite, com a ressalva também de que o Mundaréu não é só um projeto de extensão, ele é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Os podcasts de antropologia foram amplamente usados em sala de aula durante a pandemia, claro, por causa dos problemas da pandemia, mas eu acho que é uma ferramenta de formação muito interessante, pensando no excesso de leitura que os nossos estudantes têm, possibilidade da gente explorar tipos diferentes de linguagens. Então, é ensino, pesquisa e extensão. Acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, está lá disponível no site do Mundaréu, se vocês quiserem conhecer. E queria agradecer muito o convite, aprendi muito com vocês, e vida longa aí aos projetos todos que estão sendo contados aqui hoje. Este episódio foi editado por Gabriele Oliveira Gonçalves. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.